A verdade é simples, mas poucos têm coragem de encarar. Enquanto você continuar se medindo pelos outros, vai continuar pequena. O olhar constante para fora, para o que os outros têm, fazem ou conquistam, é o que rouba sua força, sua paz e a chance de descobrir o que realmente te move. Focar em si não é egoísmo, é maturidade. É entender que ninguém vai viver por você e que a única vida que vale a pena ajustar é a sua. A comparação é uma armadilha silenciosa. Ela te convence de que está atrasada, quando na verdade só está trilhando o seu próprio tempo. E quanto mais você tenta acompanhar o ritmo de alguém, mais se afasta do seu. Quando você aprende a direcionar a energia que desperdiçava, observando os outros para construir a sua própria jornada, tudo muda. A clareza, a autoconfiança, a tranquilidade. Se você sente que está pronta para parar de se distrair com o mundo e começar a investir em si, deixa o seu like, se inscreve no canal e continua comigo, porque hoje você vai entender como o foco em si mesma é o primeiro passo da verdadeira liberdade. Primeiro passo: pare de viver como se precisasse provar algo. A comparação começa quando você sente que precisa justificar quem é. E é aí que a vida vira uma corrida sem linha de chegada. Você se veste, trabalha e fala pensando em como será percebida. E sem perceber, constrói uma identidade baseada em aprovação. Eu vivi isso por muito tempo. Fazia tudo certo, mas me sentia vazia, porque no fundo, cada conquista era apenas uma tentativa de ser validada. Um dia, em meio a uma conversa simples, uma amiga me disse: "Você já percebeu que está tentando convencer o mundo de que merece existir?" Aquilo me paralisou, e foi nesse silêncio desconfortável que entendi. Eu não estava vivendo, estava me defendendo. Desde então, fiz um pacto comigo mesma, o de parar de provar e começar a ser. Quando você deixa de buscar aprovação, o foco volta para o que realmente importa, o que te faz feliz, o que te move, o que é verdadeiro para você. A paz chega quando o seu valor deixa de depender do olhar de fora. Você não precisa explicar a própria essência. O seu caminho não precisa de justificativa, apenas de presença. Comente: "Não preciso provar nada para merecer tudo." Essa frase é o lembrete de que o respeito que você busca lá fora começa quando você o pratica dentro de si. Segundo passo: silencie o barulho externo para ouvir a sua própria voz. A maior confusão da vida moderna é o excesso de vozes opinando sobre quem você deve ser. São expectativas, comparações, conselhos não solicitados, padrões inalcançáveis. E com o tempo, essas vozes se tornam tão altas que abafam a única que realmente importa, a sua. Foi o que aconteceu comigo. Eu dizia querer me conhecer, mas passava o dia me moldando ao que esperavam de mim. Até que, um dia, em meio a uma rotina exaustiva, percebi que já não sabia mais o que eu queria, apenas o que os outros achavam que eu deveria querer. Então, comecei um pequeno ritual. Todos os dias, por alguns minutos, desligava tudo. Celular, música, notificações. No início, o silêncio parecia incômodo. Mas aos poucos, comecei a ouvir algo novo. Um sussurro interno, discreto, mas firme. Era a minha própria voz, me lembrando de quem eu era antes de tentar agradar o mundo. As mulheres que aprendem a prosperar em paz entendem que o barulho dos outros é apenas distração. Quando você silencia o mundo, o caminho se revela. Comente: "Minha voz é o meu guia." Essa frase representa o momento em que você escolhe se reconectar com sua intuição, a bússola que o ruído externo tentou te fazer esquecer. Terceiro passo: direcione sua energia para construir, não para observar. A comparação constante é uma das formas mais sutis de desperdício de energia. Você olha o que os outros estão fazendo, onde chegaram, o que conquistaram, e sem perceber, gasta sua força admirando vidas que não são a sua. O problema é que essa observação contínua te coloca na plateia da própria história. Eu vivi isso quando percebi que sabia mais sobre a vida das outras pessoas do que sobre meus próprios planos. Um dia decidi fazer um experimento. Por uma semana, parei de observar. Silenciei redes sociais, me desconectei das conversas que giravam em torno de comparações e usei o tempo para planejar algo meu. No início foi estranho. Parecia que eu estava fora do mundo. Mas no fim da semana, percebi que estava finalmente dentro de mim. Ideias começaram a surgir, metas ficaram mais claras e eu me senti produtiva de verdade. Não por fazer mais, mas por colocar minha energia no lugar certo.
As pessoas que se destacam não são as que olham ao redor o tempo todo. São as que olham para dentro e constroem em silêncio. Quando você começa a focar em si, algo curioso acontece. Percebe o quanto se doou, o quanto se moldou e o quanto deixou de olhar para as próprias necessidades. E uma das áreas onde isso mais aparece é no dinheiro. Quantas vezes você adiou seus sonhos porque achava que não era o momento? Quantas vezes abriu mão do que queria para caber nas expectativas de alguém? A verdade é que não há liberdade emocional sem liberdade financeira. Enquanto o dinheiro for motivo de medo ou dependência, você nunca vai conseguir viver 100% por si. E foi essa consciência que mudou completamente a minha vida, o dia em que entendi que prosperar não era sobre ter mais, mas sobre poder escolher. Escolher com quem estar, o que fazer, quando parar e, principalmente, quem ser. Foi a partir dessa transformação que eu criei o Código da Riqueza, um guia para te ajudar a reconstruir sua relação com o dinheiro de um jeito leve, prático e profundamente feminino. Ele vai te ensinar a conquistar segurança financeira e viver com a serenidade de quem tem opções, utilizando uma metodologia simples, acessível e transformadora. Porque quando você aprende a se priorizar, o próximo passo é se libertar. Se você quer começar a construir essa liberdade agora, o link para acessar o Código da Riqueza está no primeiro comentário fixado. Quarto passo: aprenda a se admirar sem precisar de aplausos. Uma das maiores viradas na vida acontece quando você deixa de esperar reconhecimento e começa a se celebrar em silêncio. As mulheres que crescem de verdade não precisam de plateia, porque aprenderam a se aplaudir sozinhas. Eu descobri isso em um dos momentos mais solitários da minha vida. Estava trabalhando em um projeto importante, dei tudo de mim, e quando concluí, não houve festa, mensagem ou parabéns. Apenas silêncio. E por um instante, senti que nada daquilo valia a pena. Mas naquela noite, olhei para o espelho e percebi o quanto havia evoluído, mesmo sem ninguém notar. E foi ali que decidi mudar a forma como validava minhas conquistas. Comecei a celebrar o progresso invisível. O autocontrole em uma discussão, a coragem de dizer não, o foco em um dia difícil. Aos poucos, percebi que o valor da minha jornada não estava no reconhecimento dos outros, mas na força de continuar, mesmo sem aplausos. Mulheres que se admiram constroem um tipo de autoestima que ninguém pode roubar. Comente: eu me orgulho do que estou construindo, mesmo que ninguém veja. Essa frase representa o início da autovalidação, o ponto em que você deixa de depender do olhar externo para se sentir suficiente. Quinto passo: entenda que o sucesso não tem um único formato. Durante muito tempo, eu acreditava que sucesso tinha uma fórmula, o mesmo padrão de carreira, de estilo de vida, de rotina perfeita. E toda vez que eu fugia desse modelo, me sentia errada. Até perceber que o verdadeiro sucesso é algo íntimo, pessoal, impossível de comparar. É quando sua vida começa a refletir o que realmente importa para você, e não o que impressiona os outros. Lembro de uma mulher que conheci em um evento. Ela não tinha o perfil tradicional de sucesso, mas havia construído uma vida leve, alinhada aos próprios valores. Disse algo que nunca esqueci. O dia em que parei de tentar ser bem-sucedida como os outros, finalmente comecei a viver. Foi ali que entendi que cada pessoa tem uma medida única de realização. Para algumas, é poder viajar o mundo. Para outras, é ter paz num lar silencioso. Nenhum é menor, só é diferente. Quando você para de correr na pista dos outros, encontra o seu ritmo. E o seu ritmo é o que te leva mais longe. Mulheres que focam em si mesmas medem o sucesso pela coerência entre o que sentem e o que vivem, não pelo quanto aparecem. Comente: meu sucesso tem o meu formato. Essa frase simboliza o momento em que você se liberta da comparação e começa a viver de acordo com o que te faz inteira. Sexto passo: use a solidão como ferramenta, não como sentença. Focar em si muitas vezes significa se afastar do barulho, e esse processo pode parecer solidão. Mas o silêncio que antes assustava pode se tornar o lugar mais fértil de todos. As mulheres que se reencontram entendem que solidão não é ausência de amor, é presença de si. Eu aprendi isso no momento em que minha vida estava cercada de pessoas, mas eu me sentia sozinha. Havia tanto ruído, tanta expectativa, que esqueci como era ficar comigo sem precisar me distrair. Decidi então passar um fim de semana inteira comigo mesma, sem redes, sem conversas, apenas eu.
No primeiro dia senti incômodo, quase culpa. No segundo, percebi uma calma diferente e no terceiro, entendi. A solidão não era um vazio, era um espelho. Tudo o que eu evitava olhar estava ali. E, curiosamente, era isso que eu precisava para crescer. Quando você transforma o isolamento em autoconhecimento, ele deixa de ser ausência e se torna poder. Mulheres que focam em si mesmas não temem ficar sozinhas, porque aprenderam que é nesse espaço que o autodomínio nasce. Comente: a minha solidão me fortalece. Essa frase simboliza o início de uma nova relação com o silêncio, onde você deixa de fugir de si para finalmente se escutar. 7º passo: liberar-se da necessidade de ser compreendida. Um dos maiores sinais de amadurecimento é entender que nem todo mundo vai entender você. E tudo bem. As pessoas interpretam o mundo a partir das próprias limitações e esperar que enxerguem o seu processo é uma forma disfarçada de buscar aprovação. Eu aprendi isso da maneira mais dolorosa, tentando explicar meus sonhos para quem nunca acreditou nos próprios. Cada vez que eu compartilhava algo, recebia olhares de dúvida, frases de desencorajamento e voltava a me questionar. Até que um dia, exausta, decidi parar de explicar. Em vez disso, comecei a agir. Silenciei as justificativas e deixei os resultados falarem por mim. E foi libertador. Não porque os outros finalmente entenderam, mas porque eu parei de precisar que entendessem. Descobri que a clareza que eu buscava no olhar alheio só existia dentro de mim. Mulheres que focam em si mesmas não gastam energia tentando provar suas intenções. Elas confiam nas próprias decisões. A compreensão externa é agradável, mas a autoconvicção é inegociável. Comente: não preciso ser entendida para estar certa. Essa frase representa o instante em que você se liberta do peso de ser interpretada e passa a viver com a leveza de apenas ser. 8º passo: substituir comparação por inspiração. Comparar é olhar para alguém e se sentir menor. Inspirar-se é olhar para alguém e lembrar do que também é possível. A diferença entre as duas é o quanto você se conhece. Quando falta identidade, a comparação domina. Quando há autoconhecimento, a inspiração floresce. Eu aprendi isso quando percebi que cada vez que via alguém conquistando algo, sentia um incômodo, uma mistura de inveja e frustração. No fundo, não era sobre a outra pessoa, era sobre a minha própria falta de direção. Foi então que decidi mudar o foco. Em vez de perguntar por que ela e não eu, comecei a pensar: o que posso aprender com ela? Essa simples troca transformou completamente minha energia. O que antes me diminuía passou a me motivar. Passei a estudar mulheres que admirava, a entender suas estratégias, seus hábitos, sua mentalidade. E sem perceber, comecei a crescer também. Mulheres que focam em si mesmas não se sentem ameaçadas pelo sucesso dos outros. Elas o usam como espelho para despertar o próprio potencial. A inspiração te eleva, a comparação te paralisa. Comente: eu me inspiro, não me comparo. Essa frase é o lembrete diário de que o sucesso dos outros nunca é um limite. É apenas uma prova de que o seu também é possível. 9º passo: entender que foco não é isolamento, é direção. Focar em você não significa se afastar do mundo, mas escolher para onde sua energia vai. Durante muito tempo, confundi foco com egoísmo. Achava que cuidar de mim significava abandonar os outros. Mas o que aprendi é que o verdadeiro foco não afasta, ele alinha. Quando você se fortalece, sua presença passa a inspirar, não a competir. Eu descobri isso numa fase em que dizia sim para tudo: ajuda, conselhos, projetos, favores. Eu queria ser útil, mas estava me perdendo. Um dia, exausta, percebi que estava tão ocupada resolvendo a vida dos outros que tinha esquecido da minha. Então, comecei a dizer não com mais frequência. E foi libertador. No início vieram as culpas e os olhares tortos. Depois veio a paz. Entendi que cada não dito aos outros era, na verdade, um sim dito a mim. Foco é direção. E quando você escolhe se direcionar para si mesma, tudo ao redor começa a se reorganizar. As mulheres que entendem isso deixam de tentar estar em todos os lugares para estarem inteiras em um só. Comente: meu foco é minha liberdade. Essa frase representa a maturidade de quem entende que priorizar-se não é afastar-se, é se reencontrar. 10º passo: ser sua própria referência. Chega um momento em que você precisa parar de procurar espelhos nos outros e começar a ser o seu.
É quando entende que o caminho mais poderoso não é o de imitar, mas o de se tornar. As mulheres que focam em si mesmas aprendem a medir o progresso comparando-se apenas com quem foram ontem, e é aí que o crescimento se torna real. Eu me lembro exatamente do dia em que essa ficha caiu. Estava olhando antigas anotações, velhas metas e percebi o quanto já havia evoluído, mesmo sem perceber. As conquistas que pareciam pequenas, as mudanças que pareciam lentas, todas estavam me levando a um novo lugar. A comparação externa fazia parecer pouco, mas quando olhei para trás com honestidade, percebi. Eu já era a mulher que antes sonhava ser. Ser sua própria referência é isso. Entender que você é o padrão que importa, que o seu ritmo é único e que o seu progresso, mesmo discreto, é imenso. Você se torna poderosa quando percebe que não há ninguém com quem competir, porque o seu único desafio é continuar sendo fiel à sua própria evolução. Comente: eu sou minha própria referência. Essa frase é a marca de quem deixou de buscar aprovação e começou a construir admiração. Focar em você não é se afastar do mundo, é finalmente se aproximar de quem você realmente é. É parar de provar, silenciar o ruído, usar o tempo para construir e celebrar o que antes passava despercebido. É entender que o sucesso não tem um molde, que a solidão pode ser força, que inspiração é abundância e que foco é liberdade. Quando você aprende a direcionar sua energia para si, o mundo deixa de ser uma competição e passa a ser um espelho, refletindo exatamente o quanto você se respeita. Se esse vídeo te fez enxergar o valor de olhar mais para dentro, deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta. A partir de hoje, eu escolho me priorizar. Porque a vida muda no exato instante em que você decide ser o seu próprio centro.